Aparece para vocês a apresentação? Tá aparecendo sim. Vocês veem ela em forma... Vocês veem todos os slides ou veem em forma de apresentação? Vê todos os slides. Tá, obrigada. Agora em apresentação. Ótimo. Muito bem, então, gente. Dando continuidade, então, ao nosso curso, conforme eu já falei há pouco, eu sou a professora Jaqueline, e nós vamos trabalhar o conteúdo de conjuntos nessas 2 noites, certo? Então, para isso, a gente vai relembrar um pouquinho do que trata a teoria de conjuntos, né? O que são conjuntos. Então, de modo geral, conjuntos, a gente pode chamar de conjunto uma coleção de quaisquer coisas, né? A gente acaba dando um foco para conjuntos numéricos, mas quaisquer coisas que tenham características em comum, podem ser números, objetos, figuras, pessoas, enfim. Nós podemos, então, formar conjuntos a partir disso. E toda vez que eu formo um conjunto, ele traz consigo uma relação de pertinência. Então, eu defini um conjunto de números, esse conjunto de números tem uma característica em comum, e dado um número qualquer, eu vou poder dizer se esse número pertence àquele conjunto que eu defini ou não. Da mesma forma, se eu fizer isso com objetos, esses objetos que eu estou reunindo em um determinado conjunto, eles terão alguma característica em comum, que será definida por quem estiver determinando aquele conjunto. E dado qualquer objeto, eu tenho que ter a possibilidade de dizer se esse objeto pertence ou não ao conjunto, tá? Então, é uma relação de pertinência. Que satisfaz as condições daquele conjunto que eu defini, a gente diz que esse elemento, ele pertence ao conjunto, é esse símbolozinho que aparece aqui. Aqui eu estou chamando de um X qualquer, ele pertence a um conjunto que, nesse caso, eu chamei de conjunto A. Dizer que ele pertence é o mesmo que dizer que ele satisfaz as características dos elementos daquele conjunto, tá? Então, ou ele vai pertencer, ou então, se ele não satisfizer as características, ele não vai pertencer, e a gente representa dessa forma. Então, X não pertence a A, é esse Ezinho, é o mesmo símbolo de pertence, só que ele é cortado, tá? Então, às vezes em provas, aparecem essas notações, e é importante saber que esse símbolo aqui, então, é o símbolo de pertence, e esse é o símbolo que não pertence. E esse símbolo é usado só para dizer da relação de um elemento com um conjunto. Existem diversas formas de representar um conjunto, tá? Então, a gente pode representar ele de forma explícita, onde a gente determina todos os elementos. Sempre esse conjunto a gente costuma denominá-lo por uma letra maiúscula. A forma de representação é entre chaves, os elementos não se repetem e não existe obrigatoriamente uma ordem aqui. Então, no caso desse conjunto A que está aqui como exemplo, ele contém os números, pertencem a ele os números 5, 6, 7, 8, 9 e 10, poderiam estar escritos em qualquer ordem que seria o mesmo conjunto. O A, nesse caso, só tem esses elementos, não tem nenhum outro. Essa é uma forma de representação em que aparecem todos os elementos pertencentes a esse conjunto. Uma outra forma de representar conjuntos é por compreensão, que seria uma forma implícita. Então, ele dá ali uma lei de formação, digamos assim, e a partir disso a gente consegue verificar se o elemento pertence ou não a esse conjunto. Vejam que é o mesmo A que eu peguei de exemplo aqui na representação por extensão, só que nesse caso, ao invés de colocar aqui todos os elementos, foi definida uma lei geral para saber quais elementos pertencem a esse conjunto. Então, a forma de ler isso aqui é que o conjunto A é formado por todos os elementos X, pertencente aos números naturais, tal que X seja maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10. Então, se é natural, maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, são os mesmos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 que estão aqui na parte de cima. Então, as duas formas de representar um mesmo conjunto. E temos ainda uma terceira forma, que
na resolução de exercícios, acaba sendo uma das formas mais utilizadas, porque eu acho que ela é bem didática, é fácil de visualizar, que é por diagramas. Então, diagramas de Venn, a gente chama, são elipses, e dentro dessas elipses tem ali cada um dos elementos que fazem parte desse conjunto. Então, nessa forma de representação, fica muito claro que não depende, não tem uma ordem, tá? Mas a gente não repete os elementos, sempre cada um vai aparecer uma única vez, e não precisa ser escrito em nenhuma ordem determinada, ok? Alguns exemplos, então, de conjuntos que a gente pode determinar. Por exemplo, quando a gente fala em conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos números naturais, podemos representar ele dessa forma. Ele é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, é um conjunto infinito. Então, a partir da representação de alguns, a gente consegue observar a sequência, como ela será, mas não é possível representar todos. Da mesma forma, também podemos representar o conjunto dos números inteiros, sempre entre chaves. É infinito também, listamos aqui alguns desses elementos que fazem parte desse conjunto. Terceiro exemplo, está representado aqui de forma implícita, né? O conjunto dos números racionais, então ele é o conjunto formado por toda fração, todo quociente, P sobre Q, tal que esse P pertence aos inteiros, e esse Q também pertence aos inteiros, diferente de zero. Então, às vezes, pode aparecer esse tipo de representação em exercícios e o que eles significam, né? Então, esse símbolo aqui é o símbolo que representa conjunto dos números naturais, que são os inteiros e positivos. Conjunto dos números inteiros, esse conjunto aqui, ele é maior, digamos assim, do que os naturais, porque os naturais é um subconjunto dos inteiros. Ele contém, além de todos os inteiros positivos, também os negativos. E no conjunto dos números racionais, que pode aparecer essa representação aqui, são todos os números que podem ser representados em forma de quociente. Então, entram aí tanto números naturais, números inteiros, dízimas, decimais exatos, e assim por diante. Essa representação, se algum dia vocês estiverem fazendo algum exercício e aparecer essa representação, para vocês, isso aqui significa que exclui-se o zero. Então, no caso desse Q, que é o denominador dessa fração, nunca pode ser zero. Então, pode ser qualquer número inteiro, exceto o zero. Então, às vezes, essas coisinhas de notação parecem bobagem, só que às vezes aparece um exercício e muda toda a forma de pensar ele. Uma outra forma, aqui, pensando, né, como que a gente também escreve relação de pertinência, além da questão de representação, eu posso dizer que o número 16, por exemplo, pertence ao conjunto dos números pares. Então, toda vez que aparece entre chaves, eu considero isso como sendo um conjunto. O número U pertence ao conjunto das vogais. Como eu falei antes, né? A gente pode fazer conjuntos daquilo que a gente quiser, né? Pode ser conjuntos numéricos, conjuntos de objetos que tenham características em comum. Então, aqui, se eu penso em um conjunto composto pelas vogais, ele tem 5 elementos: A, E, I, O, U. E o U é um desses elementos, então a gente diz que ele pertence a esse conjunto. Aqui eu tenho um outro conjunto composto pelos elementos A, B e C, e eu tenho um outro elemento X aqui. Esse elemento não faz parte desse conjunto, então a gente diz que esse X não pertence ao conjunto A, B, C, que contém A, B e C. Outra possibilidade aqui também, eu tenho um conjunto formado pelos países da América do Sul. Então, pensando em relação de pertinência, eu consigo, tendo um país, determinar se ele pertence ou não a esse conjunto. No caso do Brasil, ele pertence ao conjunto dos países da América do Sul. Então, é só uma parte mais usando as definições, conhecer um pouquinho da linguagem. Às vezes, quem faz tempo que não vê esse conteúdo, esquece o que significa cada uma dessas notações, como é a forma correta de escrever um conjunto e assim por diante. Então, só para relembrar algumas coisinhas, porque o nosso público aqui é bem diverso.
Dentre todos esses conjuntos, a gente tem ainda um conjunto que é chamado de conjunto vazio. Esse conjunto vazio, ele é aquele conjunto que não possui elementos, podemos dizer assim, tá? Então, vamos pensar em alguns casos aqui. Se eu digo para vocês que eu tenho um conjunto A, que tem elemento X pertencente aos naturais, tal que esse elemento X seja números, aqui era para ser 11, seja números maiores do que 10 e menores do que 12. Não existe nenhum número natural maior do que 10 e menor do que 11, do que 12 teria, né? Seria um conjunto unitário. Mas no caso aqui, se eu quero números naturais entre 10 e 11, não tem nenhum. Então, esse conjunto A que foi definido desta forma, ele é chamado de conjunto vazio porque não tem nenhum elemento que satisfaz essas características. Um outro exemplo de um conjunto vazio é um conjunto B que é dado por essa lei de formação aqui. Essa é a regra, os elementos precisam satisfazer isso aqui para pertencer a esse conjunto. Então, se eu tenho um elemento X, pertencente aos naturais, ele vai fazer parte desse conjunto se ele for menor que zero. Então, números naturais são números inteiros e positivos, não tem nenhum menor que zero. Esse B também é um elemento de conjunto vazio. Um outro exemplo, um conjunto C, que é descrito pelos países da América do Sul que iniciem com a letra Z. Se a gente parar para pensar, não tem nenhum país da América do Sul que inicie com a letra Z. Então, não tem nenhum elemento que satisfaz esse conjunto, logo ele é vazio, não tem elementos pertencentes a ele. Então, vejam que quando eu não tenho elementos que satisfazem as condições daquele conjunto, então a gente diz que ele é vazio, e a representação para conjunto vazio, que pode aparecer em provas ou exercícios que vocês forem realizar, estão estudando, enfim, é como se fosse um zero cortado, digamos assim. É esse símbolo que aparece aqui. E a gente diz que esse A é um conjunto vazio, esse B também é um conjunto vazio, e esse C também é um conjunto vazio. Professora, Oi. não está aparecendo a tela. Só um pouquinho. Faz tempo ou foi há pouco isso? Já faz uns 40 segundos para mais 50 Tá. segundos. Acho que a hora que eu tirei para arrumar o 11 ali. Essa parte de conjunto vazio apareceu o começo aqui tinha aparecido antes de eu tirei, certo? Então, aqui os exemplos que eu falei, né, de conjuntos que não tem nenhum elemento que satisfazem as condições. Então, a forma de representar, a forma de escrever, dizer que um conjunto é vazio, é usar esse símbolo aqui, que eu havia falado antes, que ele parece um zero cortado, tá? É preciso ter cuidado, porque eu falar que esse conjunto, existem outras formas de representação. Eu poderia aqui, ao invés de usar esse símbolo, eu escrever que A é igual a, coloco os dois símbolos de chave sem nada dentro. Eu não posso escrever dessa forma aqui, ó. Ou talvez, né, esteja resolvendo algo e tenha lá uma alternativa, e a resposta seria conjunto vazio, e tem uma alternativa escrita dessa forma, com a chave e dentro o conjunto vazio, e eu assinalo achando que é a mesma coisa. São coisas diferentes. Essa representação da chave com o conjunto vazio dentro, nesse caso, o conjunto vazio é um elemento desse conjunto maior aqui. Então, são coisas diferentes, tomem cuidado com isso, tá? Mas a gente poderia representar o conjunto vazio também, só usando as duas chaves, sem nada ali no meio. Então, nós vimos que, até o momento, né? Isso tudo é necessário para que a gente chegue nos exercícios sobre conjuntos, para que quem não está estudando sobre conjuntos relembre um pouquinho, tá? Então, quando a gente fala em elementos em relação ao conjunto, a gente diz que esse elemento ou ele pertence ou ele não pertence ao conjunto. Nós temos uma outra situação que são quando a gente fala de subconjuntos. Antes eu falei, por exemplo,
que o conjunto dos números naturais ele era menor do que o conjunto dos números inteiros, porque o conjunto dos números naturais é composto por todos os inteiros positivos, enquanto o conjunto dos números inteiros inclui, além desses, os negativos também. Então, a gente diz que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então, toda vez que eu tenho um conjunto contido, esse símbolo aqui que parece um Czinho achatado, ele significa contido, eu quero dizer que todos os elementos que pertencem a esse A pertencem também a esse conjunto B, tá? Outra forma de escrever, de dizer que esse A é subconjunto de um outro conjunto B, é dizer que esse conjunto B contém o conjunto A, ou seja, dentro do conjunto B tem também todos os elementos que tem em A. Vejamos alguns exemplos. Então, digamos que eu tenha lá conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, conjunto B formado pelos elementos 2 e 3, e eu tenha também um conjunto C formado pelos elementos 5, 6 e 7. Eu consigo, será, achar aqui uma relação entre esses conjuntos em que algum deles seja subconjunto dos outros? Bom, se nós observarmos, o B, que é composto pelo 2 e pelo 3, ele é um subconjunto do conjunto A, porque no conjunto A também tem esse 2 aqui, tá? Então, esse B, ele está contido no A. Mas vejam que se a gente olhar aqui para o C, já não existe essa relação de continência, né? Então, o 5, 6 e o 7 não pertencem os três ao conjunto A. Então, eu digo que ele não está contido. Utilizo o mesmo símbolo de contido, mas quando tem um símbolo riscado, gente, é praxe, né? Se tem um símbolo, ele tem um significado, aquele símbolo riscado é o significado oposto. Por exemplo, o símbolo de igual são dois risquinhos, né, paralelos. O símbolo de diferente são dois risquinhos paralelos riscados. Quando a gente falou antes de pertencer ou não pertencer a um conjunto, o símbolo de pertencimento é aquele E. O símbolo de que não pertence é aquele Ezinho riscado. Da mesma forma, quando eu falo que está contido, eu uso esse C achatadinho. Se não está contido, eu uso o mesmo símbolo mais riscado, tá? Então, para que um conjunto seja subconjunto do outro, ele precisa estar contido, ou seja, todos os elementos dele precisam pertencer também a esse outro conjunto. E algo que é importante saber é que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer outro conjunto, certo? Dado um conjunto C, esse conjunto, vejam que aqui dentro desse conjunto tem um outro conjunto, tá? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui, de um conjunto C, que tem como elementos o conjunto que tem o 1 e o conjunto que tem o 5, de acordo com ele, então, assinalar como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. A. O conjunto que contém o 1, ele pertence ao C? B. O 5 pertence ao conjunto C? O conjunto vazio pertence ao conjunto C? O conjunto vazio está contido no conjunto C. Então, esse tipo de questão às vezes aparece e é questão que a gente tem que estar atento ao que pertence, quando eu digo que algo pertence a um conjunto e quando eu digo que algo está contido em um conjunto. Então, quando eu uso o símbolo de pertence, quando eu vou olhar para cada um desses elementos que estão aqui dentro. Então, no caso do C, quem pertence ao C? O conjunto que tem o 1 pertence ao C, e o conjunto que tem o 5 pertence ao C. Então, esses dois, aliás, acho que eu falei, conjunto que tem o 5 pertence ao C, aqui não é um conjunto. Aqui o conjunto que tem o 1 pertence ao C, e o elemento 5 pertence ao C também. Se eu quero falar em estar contido, daí eu tenho que pensar em subconjuntos aqui dentro. Então, analisando cada uma das afirmações. Será que o conjunto que contém o 1, ele pertence ao C?
Para julgar isso em verdadeiro ou falso, se está sendo usado o símbolo de pertence, eu tenho que olhar se isso aqui está escrito como um elemento do conjunto. E sim, ele está aqui como um elemento do conjunto. Então, essa afirmação aqui da A, ela é verdadeira. Na letra B, ele diz: 5 pertence ao conjunto C? O 5 está aqui. Então, ele é um elemento do conjunto C, logo eu uso o símbolo de pertinência. Então, 5 pertence sim ao conjunto C. Aqui eu queria fazer um parênteses. Caso esse 5, gente, ele estivesse entre parênteses como 1, essa afirmação aqui seria falsa, porque não é o conjunto que contém o 5 que pertence ao conjunto C, tá? Vejam que tem diferença. Aqui é um conjunto dentro de outro conjunto. Aqui é um elemento dentro desse conjunto. O conjunto dos números vazios pertence, aliás, o conjunto vazio pertence a esse conjunto C? Eu estou falando de um conjunto em relação ao outro. Esse conjunto vazio, ele não aparece aqui como elemento. Então, se ele não aparece como elemento, ele não pertence, certo? Então, o conjunto vazio não pertence ao conjunto C. E aqui eu digo quase a mesma coisa do que na letra C, mas eu digo que o conjunto vazio está contido no conjunto C. Daí sim, o conjunto vazio, como a gente viu antes, ele está contido em qualquer outro conjunto. Ele é um subconjunto de qualquer outro conjunto, tá? Então, elementos são aqueles que estão aqui descritos, certo? E conjuntos, que são subconjuntos de um outro, eu poderia aqui formar um conjunto que tem o conjunto do 1, eu poderia formar um subconjunto do C só com o 5, ou eu poderia formar um subconjunto do C com os mesmos elementos do que ele tem aqui, porque todo elemento é também subconjunto de si mesmo. Ok, gente, eu espero que não esteja muito cansativo, porque eu achei necessário trazer toda essa revisão para que a gente tenha conteúdo para conseguir resolver os exercícios que aparecem, tá? Então, tendo bem definido o que é um conjunto, entendendo relação de pertinência, de estar contido ou não estar contido, conhecendo a forma de representação, daí a gente consegue pensar em operações com conjuntos. Se eu não sei como ele é representado, o que significa cada símbolo, eu posso fazer a operação de conjuntos, mas se aparecer lá as notações, eu não vou saber interpretar. Então, é importante sim essa parte que nós vimos até o momento, tá? Então, quando a gente fala em operações sobre conjuntos, nós vamos falar aqui, nessa aula de hoje, de 3 ou 4 operações, depende, de como for o nosso tempo. A mais primordial, digamos assim, é a operação de união entre conjuntos. Então, quando eu tenho 2 ou mais conjuntos, eu chamo de união quando eu junto. Eu tenho lá, digamos, um conjunto A e um conjunto B. Quando eu junto todos os elementos desses dois conjuntos em um outro, esse outro é chamado de união deles. Então, é a junção dos elementos de A com os elementos de B. E todos esses elementos que fazem parte da união, eles vão pertencer a A ou a B. Esse ou usado quando a gente fala de conjuntos, ele não é um ou excludente. Quando eu digo que X pertence a A ou a B, esse X ele pode pertencer tanto ao conjunto A, tanto ao conjunto B, ou ao conjunto A e também ao B, tá? Então, quando eu falo união de conjuntos, é eu juntar todos os elementos desses dois conjuntos, certo? Um exemplo aqui. Se eu tiver o conjunto A determinado pelos elementos A, B, C, D, E, e um conjunto B formado pelos elementos C, D, E, F e G, qual vai ser a união desses conjuntos? Então, é juntar tudo, como eu disse antes. E lá no início, eu também disse que a gente não repete elementos na representação do conjunto. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem elementos que só pertencem a A, tem elementos que só pertencem a B, e tem ainda elementos que fazem parte tanto do A quanto do B. E todos eles estarão na união. A gente representa
escrevendo esse símbolozinho, que parece um U, e nesse caso ficaria A união com B igual ao conjunto formado pelos elementos A, B, C, D, E, F e G. Não necessariamente precisaria estar nessa ordem, como eu já falei, não tem uma ordem. E aqueles que repetem, o C apareceu nos dois, mas a gente coloca ele uma única vez aqui. É suficiente para dizer que o C pertence a esse conjunto. Algumas propriedades dessa operação de união. Então, quando eu faço a união de um conjunto qualquer com o conjunto vazio, se a gente parar para pensar, o conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Então, eu junto todos os elementos dele com os elementos do outro. O resultado vai ser o quê? Somente aquele conjunto que não era vazio, né? Vai ser igual aquele conjunto que não é vazio, porque esse conjunto união vai ser formado exatamente pelos elementos que tinha, nesse caso aqui, o conjunto que a gente chamou de conjunto A. Da mesma forma, se eu faço a união de um conjunto com ele mesmo, não vai aparecer nada de diferente, os elementos que terão ali serão os mesmos elementos do conjunto A que eu tinha. Outra questão aqui, a união de conjuntos, ela é comutativa, né? Então, se eu junto os elementos de um conjunto A com os elementos de um conjunto B, vou ter ali o conjunto união formado por determinados elementos. Se eu faço B união com A, os elementos serão os mesmos. É aquela questão que eu já disse, que não vai importar a ordem que você coloca os termos. Se dentro de um conjunto você tem os termos, digamos, 5, 6 e 7, e você tem um outro conjunto que tem o 7, o 6 e o 5, eles são iguais, tá? Porque essa questão de ordem não vai interferir no conjunto. Também aqui é associativa, então A união com B, união com C, é igual a A união com B, união com C. E eu digo que a união de um conjunto A com um conjunto B é igual ao próprio conjunto A, esse primeiro elemento, somente se o B estiver contido no A. Então, vamos pensar uma situação assim. Eu tenho um conjunto A que possui os elementos 1, 2, 3 e 4. E eu tenho um conjunto B que possui os elementos 1 e 2. Esse conjunto B, ele está contido no conjunto A. Se eu juntar os elementos do conjunto B com os elementos do conjunto A, eu vou continuar com o conjunto A, ok? E aqui também, quando eu faço a união da intersecção, a união com a interseção entre dois conjuntos, é o mesmo do que eu fazer a união desse A com esse B e depois fazer a interseção da união com esse A e esse C. A gente vai ver isso na prática, tá? Isso aqui é mais para que depois vocês, como a aula fica gravada, vocês terão acesso também. Se precisar, podem recorrer a essas propriedades. Uma segunda operação que é muito comum, né? Quando começa a estudar conjunto, já estuda a união e interseção. Então, na união, a gente juntava tudo que os conjuntos tinham, tá? Ali a maioria dos casos eu falei sempre de dois conjuntos, mas a união ela pode ser definida entre quantos conjuntos eu quiser. Se eu quiser fazer a união de 10 conjuntos, eu faço, e a ideia continua sendo a mesma, juntar os elementos de todos esses conjuntos sem a necessidade de repeti-los. A interseção, ela já é um pouquinho diferente. A interseção, ela vai ser composta somente pelos elementos que estão em ambos os conjuntos. Então, se eu estiver falando da interseção entre dois conjuntos, o resultado dessa interseção, o conjunto interseção, vai ser formado pelos elementos que estão simultaneamente, ao mesmo tempo, tanto em um conjunto quanto no outro. Aqui eu chamei de conjunto A e conjunto B. Então, dizer que um elemento pertence à interseção, a gente usa aquele uzinho virado, ele só vai pertencer a essa interseção se ele pertencer ao conjunto A e ao conjunto B. Então, os que pertencem à união, que a gente falava antes, todos os que pertencem ao A, todos os que pertencem ao B, e se tiver algum que está nos dois, eles também estão na união. Na interseção, não. Na interseção, o A intersecção com B só será formado pelos elementos que estão ao mesmo tempo em ambos os conjuntos que eu estiver fazendo a interseção. Um exemplo aqui, então, também para ficar mais claro, considerando esses dois conjuntos, os mesmos conjuntos do exemplo anterior,
Agora eu quero determinar a interseção. Então, o que eles têm em comum? Quais elementos estão tanto em um conjunto quanto no outro? Então, se a gente olhar aqui para o A e olhar para o B, a gente consegue identificar. O A só pertence ao conjunto A, o B só pertence ao conjunto A também. O C, ele aparece tanto aqui no conjunto A quanto no conjunto B. Então, ele faz parte da interseção. O D pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, ele também faz parte da interseção. O E pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, pertence à interseção. O elemento F, ele pertence somente ao B, então não pertence à interseção. E o G também pertence somente ao B, certo? Dessa forma, a interseção com B será o conjunto formado pelos elementos C, D e E. As propriedades aqui da interseção também. Então, se eu quero o que tem em comum entre um conjunto A qualquer e um conjunto vazio que não tem elementos, o que eles têm em comum? O fato de não ter elementos. Então, a interseção com vazio é sempre conjunto vazio. Quando eu faço a interseção entre um conjunto com ele mesmo, o que eles têm em comum? Tudo, né? Então, se eu tenho um conjunto A e faço a interseção dele com ele mesmo, o resultado é esse próprio A. Da mesma forma que a união, eu fazer A interseção com B ou B interseção com A, eu vou obter o mesmo resultado, o mesmo conjunto, porque não tem uma ordem dos elementos do conjunto. Aparece aqui também a associatividade, o conjunto A interseção com B, interseção com o conjunto C, é igual ao conjunto A interseção com o conjunto B inter C. E outra propriedade aqui, se eu tenho A intersecção com B, às vezes eu falo interseção, intersecção é porque vocês podem ver ambas palavras, tá? Pode aparecer interseção, pode aparecer intersecção, é a mesma ideia. A interseção entre dois conjuntos, ela vai ser igual a um deles, se somente se esse conjunto estiver contido no outro. E aqui também a associativa da interseção em relação à união, assim como na união eu podia fazer isso, associativa não, aqui é distributiva, eu posso fazer A interseção com B, união com A interseção com C, e assim como eu já disse antes, isso aqui fica mais para que vocês tenham registrado e se precisarem depois recorrer a essas propriedades. Então, agora nós vamos para os exercícios, né? Então, bastante teoria, para que vocês pudessem recordar um pouquinho daquilo que já estudaram em algum momento sobre conjuntos, e assim a gente tem agora um referencial, né? Tenha uma construção de um conceito que nos permita resolver alguns exercícios. Então, trouxe aqui um exercício cobrado pela Banca Objetiva no ano de 2023, de um concurso para técnico de radiologia da Prefeitura de Lavras do Sul. Conteúdo de teoria dos conjuntos aparece muito em Enem, aparece em concurso, o pessoal que ainda está estudando, né, se tiver alguém que está cursando o ensino médio, estuda muito essa parte de conjunto, vestibular, então é preciso ter domínio, né? Quando foram selecionados os conteúdos a serem trabalhados nesse curso, foi pensado nos conteúdos que são considerados como sendo matemática básica e que são muito cobrados em concursos, provas, enfim. Esse exercício, ele diz o seguinte: dados os conjuntos A, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6, o conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto C, formado pelos elementos 1, 3, 6, 8 e 9, a interseção dos conjuntos A, B e C é igual a... Bom, então aqui ele está falando sobre a operação de interseção. Interseção é aquilo que tem em comum, que está simultaneamente em todos os conjuntos que eu estou falando. E nesse caso, eles perguntam a interseção entre três conjuntos. Não muda a ideia, tá? Então, o que a gente faz? Tem aqui as alternativas. Vamos olhar para os conjuntos. O 2, ele está no conjunto A, está no conjunto B, mas não está no C. Não faz parte da interseção.
O 3 está no conjunto A, não está no B e está no C. Furou em um, já não faz parte da interseção. Conjunto A. O conjunto A não, o elemento A pertence ao conjunto A, o elemento A pertence ao conjunto B e o elemento 4, gente do céu. O elemento 4 pertence ao conjunto A, o elemento 4 pertence ao conjunto B, mas ele não aparece aqui, então ele não está na interseção. O que a gente observa aqui é que o único elemento que está aqui no A, está no B também, e está no C também, é o elemento 6. O 8 e o 10 estão no B e no C, mas não estão no A. O 10 só pertence a B e o 9 só pertence ao conjunto C. Então, de acordo com esses conjuntos, a interseção entre os conjuntos A, B e C é o conjunto formado pelo elemento 6, que é aqui a alternativa de letra C. Uma outra operação que é definida também entre conjuntos é a operação chamada de diferença entre conjuntos. A ideia de diferença, quando a gente pensa em operações matemáticas, está relacionada à operação de subtração. E até por isso, o símbolo utilizado para representar a diferença entre dois conjuntos é o mesmo que a gente utiliza lá na subtração, tá? Então, como eu calculo a diferença entre dois conjuntos? Então, quando eu faço um elemento A menos um elemento B, o que vai ser o resultado disso? Vai ser os elementos que pertencem ao conjunto A e não estão no B. Então, é como se eu olhasse para esse A e eu tirasse tudo que tem em comum com o conjunto B, tá? O que sobrar é o resultado da diferença entre esses conjuntos. Vejamos um exemplo aqui para que fique mais claro. Tomando como base os mesmos conjuntos que a gente utilizou para analisar a união e a interseção, esses conjuntos A e B, se eu fizer aqui A menos B, o que acontece? Pego o conjunto A e tiro dele todos os elementos que estão em B. Então, o C está em B, vou tirar ele daqui. O D está em B, então vou tirar ele daqui também. O E também está nos dois, então eu tiro ele daqui. Se eu pensar, ó, tirei aqui do A o C, o D e o E, que eram elementos que estavam nos dois conjuntos, então o que restou em A? O A e o B. Esses outros aqui, esse F e esse G, não importa, tá? E é preciso ter cuidado, porque se a gente pensasse de forma contrária, digamos assim, se eu estivesse pensando em B menos a ideia seria tirar do B os elementos que têm em comum com o A. Então, se eu olho aqui, tem esses três elementos em comum e eu tiro eles, vai sobrar quem? O F e o G. Então, A menos B, de modo geral, é diferente de B menos A. Então, tem que ter esse cuidado sempre. Quando eu falo da diferença de conjuntos, não é uma operação comutativa como era a união e a interseção. Olhando para a representação em forma de diagrama de Venn, que é o que mais aparece, quando a gente fala de união, então, se eu tenho dois conjuntos, o que é a união? Tudo isso daqui. Os que pertencem só ao A, o que pertence só ao B e os que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Quando eu falo de interseção ou intersecção, é o que os dois têm em comum, é aquilo que um se sobrepõe ao outro, porque são iguais, tá? Então, é essa parte que eles têm em comum. Lembrando que quando eu falar em união, eu uso o conectivo ou. Se eu falar um conjunto ou outro, eu estou falando em união. Pode estar tanto em um quanto o outro ou na interseção deles. Quando eu digo em um conjunto e em outro, é só o que eles têm em comum. E se eu penso em diferença, tem um conjunto A e eu tiro o conjunto B, eu vou tirar tudo que eles têm em comum. E o resultado vai ser aquilo que sobra no meu primeiro conjunto. Aqui, esses diagramas representam sempre as operações entre dois conjuntos, mas essas operações, elas são definidas para dois ou mais conjuntos, pode ser 3, 4, 5, enfim. Se eu tiver 3, por exemplo, então, olhando aqui para 3 conjuntos, né?
região aqui, ó, se eu olho aqui tem o A, aqui tem o B. Essa região roxinha e que pega essa parte aqui de baixo também, dentro desse espaço estarão todos os elementos que pertencem ao conjunto A interseção com B. Dentro desse espaço aqui, azulzinho, estão todos os elementos que pertencem ao conjunto A intersecção com C, ou seja, todos os que o A tem em comum com o C. E aqui, todos os elementos que o B tem em comum com o C. E quando a gente está falando de 3, pode acontecer de ter elementos que estão nos 3 ao mesmo tempo. E daí eles têm que estar nessa região aqui, que se a gente fixar ela, a gente vai ver que tanto o A passa por ali, quanto o B, quanto o C. Prof, uma dúvida. Uhum. Ali no diagrama de Venn, aquela Pode. figura, a diferença, aqui representa A menos B? Isso, A menos B. Sempre, o resultado vai ser sempre o que sobrou no primeiro conjunto. Tá Obrigada. bom? Por nada. A gente tem algo. Se a gente olhar aqui para esses diagramas, a gente vai ver que, por exemplo, se eu falo que o conjunto A tem 10 elementos e o conjunto B tem 10 também, não significa que A união com B vai ter 20. Porque A união com B pode ser que tenham elementos repetidos em A e B. E como eu falei antes, a gente não repete eles. Então, tendo em vista isso, existe uma relação entre o número dos elementos da união e da interseção. Então, quando eu tenho 2 elementos, como esse caso aqui, esse desenho, quando eu tenho esse caso, o meu primeiro conjunto tem 10 elementos, o meu segundo conjunto tem 10 elementos também, os elementos que estão sendo contados tanto em um quanto o outro, eu preciso subtrair para saber quantos elementos tem na união. Eu já vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Então, quando eu faço a união baseada somente no número de elementos de A e de B, eu posso correr o risco de ter elementos ali que estão nos 2 e estão sendo contados 2 vezes. Então, quando eu quero, esse Nzinho significa número de elementos, tá? Então, se eu quero saber o número de elementos da união entre 2 conjuntos, eu vou fazer o número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos que eles têm em comum. Porque quando eu juntei, se tem nos 2, eu acabei contando 2 vezes. Então, eu tiro uma vez os elementos que estão na interseção. Quando tem 3 conjuntos e eu quero saber quantos elementos, número de elementos que tem na A união com B, união com C, eu faço o número de elementos de cada um dos conjuntos, número de elementos que tem em A, mais número de elementos que tem em B, mais número de elementos que tem em C, e daí eu subtraio o número de elementos que tem nas interseções 2 a 2. Então, se eu pensar nesses 3 conjuntos aqui, é como se eu tivesse essa figura da direita. Então, quantas regiões que eu tenho aqui de interseção 2 a 2? Eu tenho 3 regiões. Essa região é a interseção entre A e C, essa região é a interseção entre A e B, e essa região é a interseção entre B e C. Elas estão sendo contadas 2 vezes quando eu junto todos os elementos. Então, eu preciso subtrair essas interseções 2 a 2 e depois somar aqueles elementos que pertencem aos 3 ao mesmo tempo. Então, de modo geral, gente, independente da quantidade de conjuntos que eu estou fazendo a operação de união, vai ser sempre essa ideia. Se eu estou fazendo de 2 conjuntos, eu somo a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos e tiro o que eles têm em comum. Se eu estou fazendo de 3 conjuntos, eu somo a quantidade de elementos que cada um deles tem, subtraio as interseções 2 a 2 e somo a interseção 3 a 3. Se fosse 4, como que vocês deveriam proceder? Soma, segue a mesma regrinha, soma a quantidade de elementos que tem em cada um deles, iria subtrair a quantidade de elementos que tinha cada interseção 3 a 3, somar
o número de elementos que tinha cada interseção 2 a 2, e eu vou escrever aqui que eu já me perdi, falando para vocês o que está escrito aqui para mim. A ideia é assim: soma os 1 a 1, subtrai 2 a 2, soma 3 a 3, subtrai 4 a 4, se tiver mais elementos, soma os 5 a 5, subtrai 6 a 6, então sempre vai intercalar isso, tá? Mas o que mais aparece em provas é com 2 e 3 conjuntos. Às vezes o de 4 também aparece, mas é mais difícil encontrar questões que cobrem essa ideia de 4 conjuntos. Vamos fazer agora, acho que uma sequência aí de exercícios sobre, então, união, interseção, diferença, essas relações entre os números de elementos que tem na união e na interseção. Uma outra questão de concurso do TJ do Rio de Janeiro, a banca era a FGV, dizia o seguinte: 2 conjuntos A e B têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Digamos que fosse aquele 10 e 10 que eu disse antes, tá? A gente sabe que a união deles tem 2.015 elementos e a interseção tem 1.515. Bom, eu gosto sempre de usar diagrama de Venn. Às vezes, quando tem muita informação, pode ser que aquela relação que a gente acabou de ver sobre quantidade de elementos nos ajude. Mas eu sempre tento por diagrama de Venn primeiro, né? Então, tem lá as alternativas: 250, 500, 1015, 1765. Bom, e 1845. Então, vamos pensar. Tenho 2 conjuntos. A gente sabe que eles têm a mesma quantidade de elementos. A gente sabe que a união tem 2015. A união considera tantos elementos que estão só aqui, os elementos que pertencem aos 2 e os elementos que pertencem só ao conjunto B. A interseção tem 1.515. Então, a interseção é o que eles têm em comum. Eu aconselho vocês a começarem resolvendo exercícios sempre olhando para o que eles têm em comum, tá? Só um minutinho. Então, veja, eles têm 1.515 em comum. Então, eu sei que quando eu juntar os que estão só em A, os que estão só em B, com os 1.515, isso tem que dar 2.015. Então, eu pego o total de elementos da minha união e tiro. Tem várias formas de resolver. Eu posso pegar esse total de elementos aqui, subtrair o que eles têm em comum. 2.015 menos 1.515. O resultado é 500. 500 elementos estão somente em A ou somente em B. E a gente sabe que tanto no A quanto no B tem a mesma quantidade de elementos. Então, eu tenho que dividir igualmente, né? 500, esse X aqui é 250 e esse X também é 250. A pergunta do exercício não é quantos elementos estão somente em A ou somente em B. Ele quer saber quantos elementos pertencem ao conjunto A. Então, inclui os que têm em comum com o B e aqueles que só estão no A. Então, fazendo o cálculo, a gente viu que esse X é 250. Então, se eu olho aqui para o meu conjunto A, ele tem esses 250 elementos, mas ele tem também os 1.515. Então, eu preciso somar. Faço 250 mais 1.515, e isso me dá como resultado 1.765. Resposta correta, letra D. Alguma dúvida em relação a esse exercício? Continuemos, então. Eu falei aqui um pouquinho, né, que esses elementos que estão aqui só pertencem ao A, esses que estão aqui só pertencem ao B, e é importante que vocês saibam essas palavrinhas de só pertence a um, só pertencem ao outro, ou pertencem ao conjunto A, pertencem a pelo menos um elemento, porque essas palavrinhas aparecem em exercícios, e elas fazem toda a diferença. Quando ele fala que pertence ao conjunto A, aqui nesse exercício anterior, eu já considerei, né, que tem que estar dentro desse círculo azul, porque esse círculo azul representa o meu conjunto A.
Às vezes, erroneamente, a gente acaba achando que é só esse X, mas esses que pertencem ao B também pertencem ao A. Então, quando eu digo pertence ao conjunto A, eu tenho que lembrar de considerar tudo isso aqui. Se eu quiser só o que não tem em comum, eu tenho que dizer pertence somente ao conjunto A. Em relação a essa linguagem, né, essa forma de escrita, a gente vai ver alguns exemplos aqui também. Digamos que eu tivesse esse diagrama. Então, eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B, a região 1 indica os elementos que fazem parte do A e não fazem parte do B. A região 2 indica os elementos que fazem parte do A e também fazem parte do B. A região 3 representa os elementos que fazem parte do B, mas não fazem parte do A. E tem ainda essa quarta região aqui, que os elementos que estiverem aqui não estão nem no A e nem no B. Então, para a gente pensar um pouquinho, se eu quisesse os elementos, qual região tem elementos pertencentes somente a A? A região de número 1. Essa palavra somente quer dizer que não pode pertencer ao mesmo tempo a um outro conjunto. Então, os elementos que estivessem aqui seriam os elementos que pertenceriam somente ao conjunto A. Se eu quisesse saber a região que tem A e B, esse E, ele está relacionado à interseção, que é aquilo que está em ambos, nos dois ao mesmo tempo. Então, é essa parte que os diagramas se sobrepõem, essa região aqui, que é a região 2. Elementos que não pertencem a A. Pode aparecer esse tipo de escrita. Se não pertence a A, significa que ele não pode estar em nenhuma dessas regiões delimitadas por esse diagrama aqui, tá? Se ele estiver aqui, ele pertence a A. Se ele estiver aqui, ele também pertence a A. Esses da região 3 não pertencem a A, e esses da região 4 também não pertencem a A. Pode aparecer essa palavrinha também. Ai, diga quantos elementos pertencem a pelo menos um conjunto. O que é pelo menos um? Pode estar em 1, pode estar em 2, pode estar em 3, 4, 5. Pelo menos um significa que tem que estar em 1, tá? Então, se precisa estar em pelo menos um desses dois conjuntos, quais são as regiões? 1, 2 ou 3. Se eu pego essa região 4 aqui, essa região não está em nenhum dos meus conjuntos, tá? Então, o contrário de pelo menos um é nenhum. Se eu precisasse determinar os elementos que pertencem somente a A, mas não pertencem a B. Se eu quero os que pertencem a A, eu olho para o diagrama de A. Então, seria 1 e 2. Só que ele diz que não pode pertencer a B. Então, o que tem em comum com o B, eu descarto. O que pertence a A, mas não a B, é somente a região 1. Essa afirmação, ela é análoga a essa primeira, quando eu falo em dois conjuntos, tá? Não pertence nem a A e nem a B. Então, se eu pego esse aqui, pertence a A. Esse pertence a A e B. Então, ele pertence a A e a B. Essa aqui pertence a B. Então, não satisfaz o que eu quero. A única região, nesse caso, que não pertence a nenhum dos dois conjuntos é a região 4. Que não pertence a C. Bom, nem tem C aqui, né? Então, tudo isso aqui não pertence a C. A região 1, a região 2, a região 3 e a região 4. Qualquer uma dessas regiões que eu pegue não vai pertencer a um conjunto C que eu nem sei, nesse caso, qual é. Pertence a B ou C. Não aparece o C aqui. Mas, se a gente pensa em união, se eu estou usando esse conjunto B e tem que pertencer a B ou C, eu sei que nessa união terão todos esses elementos de B. Esses que estão na região 2 e esses que estão na região 3. Eles estarão na união de B com qualquer outro conjunto, tá? Aqui chamei de C, ele não aparece aqui nessa representação, mas seja ele qual for, se eu faço a união do B, então tudo que pertence a B vai aparecer nessa união, certo? Agora, pensando nessas mesmas perguntas, para um caso em que eu tenha 3 conjuntos, tá? Então, eu preciso determinar os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Que elementos são esses? Elementos que pertencem somente ao conjunto A. O diagrama azul
é o conjunto A. Isso aqui, ele está também no conjunto B e também no conjunto C. Esse elemento C, ele está no A, mas ele também está no C. Eu quero os que pertencem somente a A. Então, quem pertence somente a A nesse caso seriam os elementos A e B. Elementos que pertencem a A e B. Interseção de A com B. Aqui na interseção do diagrama azul e do diagrama rosa, que é do B, eu só tenho um elemento, o elemento D. Não pertencem a A. Às vezes aqui a gente pode acabar se confundindo. Ah, se não pertence a A, então está em B e C. Só que daí tem que tomar cuidado de tirar esse C e esse D, porque esses dois também pertencem a A. Então, quem não pertence a A é o E, F, G, H. Pertence a pelo menos um dos conjuntos. Qualquer desses elementos pertence a pelo menos um dos conjuntos. Não tem nenhum elemento fora aqui, tá? Às vezes tem conjunto que não tem nenhuma parte em comum, em que a interseção é vazia, que a gente vai ver em alguns exercícios que nós vamos fazer, tá? E daí, então, o contrário de pelo menos um, como eu já disse antes, é nenhum. Nesse caso, todos os elementos que aparecem nessa figura fazem parte de pelo menos um conjunto. Pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, eu vou olhar para o meu conjunto A, todos esses pertencem a ele, mas, ao mesmo tempo, não pode pertencer a B para que satisfaça isso aqui. Então, eu tiro esse B, que é a interseção desses dois, e me sobram A, B e C. E assim por diante, se não pertence nem a A e nem a B, não pode estar dentro do círculo azul, nem dentro do círculo rosa, sobra somente aqui o H. Se eu quero elementos que não pertençam ao conjunto C, então não posso contar nada que esteja dentro desse diagrama verde, então sobra somente A, B, F, G. B ou C, eu quero os elementos que estão na interseção não, na união do B com o C. União é todos os que estão em B com todos os que estão em C. Aqui não importa eu saber do A, o A não me interessa. Nesse exercício ele não fala nada do A. Ele fala que tem que estar em B ou tem que estar em C. Ou é união, junta tudo, C, D, E, F, G, H são os elementos que pertencem a B ou C. Então, cuidar com essas palavrinhas. Somente, não pertence, conectivo E, pelo menos um, pertence um, mas não ao outro, pertence um ou outro, esse ou, lembrar que não é excludente, é junção, é união. Vamos fazer a pergunta, gente? Estão me ouvindo? Estão aí? Então, Sim, prof, tudo certo. ok. Então, um exercício que foi cobrado pela banca da Consuplan em 2020. Dentre os ingredientes utilizados para a fabricação dos pães em uma padaria, encontram-se o ovo e o leite. Considerando que 45% dos pães produzidos levam leite, 60% levam ovo e 23% não levam nem leite e nem ovo, então a porcentagem de pães que levam leite e ovo é de? Então, aqui ele está envolvendo, né, a questão de teoria de conjuntos, que a gente vai usar para resolver, e envolve também lembrar que quando eu falo do total de pães fabricados, esse total ele é 100%. Então, se eu pego e vou somando esse 45 com 60, com 23%, ele passa de 100. Por que que passa? Porque tem pães que levam tanto uma coisa quanto outra. E esses, quando eu digo que ele tem ovo e leite, eu digo que ele tem leite e eu digo também que ele tem ovo, então ele acaba sendo contado duas vezes. Como que a gente pode interpretar esse problema? Então, vamos pensar como sendo um conjunto A e um conjunto B. Esse conjunto A é o conjunto do ovo. Esse conjunto B é dos que levam leite. De acordo com o que a gente acabou de ver, a gente nessa região aqui vai ter a porcentagem, porque esse exercício traz as porcentagens dos pães que levam somente ovo. Então, o número que tiver aqui, a porcentagem que tiver aqui, são os pães que levam ovo, mas não levam leite. Os que estiverem nessa região aqui
é a porcentagem que representa os pães em que é usado leite, mas não é usado ovo. E aqui nessa região, a interseção, estarão a porcentagem de pães que leva ovo e leite. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui, tá escrito que tem 23% dos pães que não levam nem leite e nem ovo. Se ele não leva nem leite nem ovo, então ele não faz parte nem desse conjunto, nem desse. É um conjunto à parte, ele não tem nada em comum com esses dois, que é o do ovo e do leite. Então, eu represento à parte esses 23% que não levam nem ovo e nem leite. Bem, então eu tenho 100% dos pães fabricados, 23% não levam nem ovo e nem leite. Isso significa, então, que se eu fizer a diferença entre os 100% menos esses que não levam nenhum desses dois ingredientes, eu tenho um total de 77% dos pães fabricados que vão ter ovo ou leite, ou os dois, né? Que fazem parte da união, no caso. Voltando ao enunciado, ó. 45% levam leite e 60% levam ovo. Se eu somar os que levam ovo e os que levam leite, o que vai acontecer? Vai ficar 105. O que passou desses 77% aqui, gente, é o que está na interseção, é aquilo que eu contei 2 vezes, porque leva tanto ovo quanto leite. Então, se a gente pensar naquela relação que eu passei antes, que a gente consegue fazer por dedução, não obrigatoriamente precisa decorar essa fórmula aqui. Mas tem exercícios que por dedução é mais difícil, que se você tiver compreendido a fórmula, talvez seja mais fácil. Nesse caso, aplicando a fórmula, a gente viu antes que o número de elementos da união de dois conjuntos é igual ao número de elementos que estão em um dos conjuntos, mais o número de elementos do outro, menos a interseção. Então, a gente sabe que isso tudo aqui vai dar 77. 77% dos pães levam ovo ou leite. Esse 77%, eu tenho 45% que levam leite, 60% que levam ovo. 45 mais 60, os 105 que eu disse antes. Se eu vejo a diferença entre esses 105 e os 77, então eu chego à conclusão que tem 28% que está aqui no meio, que está sendo contado tanto porque tem ovo e está sendo contado tanto para o conjunto que representa os que têm leite, tá? Então, se eu fosse colocar números aqui nesse diagrama, aqui ficaria 60 menos 28, tá? Então, ficaria 32 levam somente ovo. Aqui, 45 menos 28, 17 levam somente leite. E 28, ovo e leite. A pergunta é justamente os que levam as duas coisas ao mesmo tempo. Os que estão aqui na interseção, que é o resultado que nós chegamos, 28%. Alternativa correta, letra B. Um outro exercício, esse exercício da Unicentro foi cobrado no ano de 2016, no concurso para agente administrativo. Dizia o seguinte: o conjunto A tem 50 elementos, a interseção do conjunto A com o conjunto B tem 23, e a união de A com B tem 119. O número de elementos do conjunto B é, vejam aqui novamente, ó, ele fala sobre união, interseção, e a gente tem que lembrar que quando eu falo que no A tem 50 elementos, pode ser que desses elementos também tem alguns que pertencem ao B. Se eu for representar usando diagramas, então o diagrama azul representa o conjunto A, o diagrama de contorno preto representa o conjunto B. Começar sempre preenchendo o meio, aquilo que eles têm em comum. Eu sei que a interseção de A com B é 23 elementos. Então, aqui nessa região, que a gente viu antes, que é a região dos elementos que estão em A e em B, em A e em B, que é a interseção, aqui tem 23. Eu sei que no A inteiro tem 50. Então, quando eu olhar para esse diagrama azul, aqui tem que ter 50 elementos, mas já tem 23. Então, eu não coloco 50 aqui,
Porque se fosse 50 somente no A, ao todo seriam 73. Eu preciso descontar isso quando eu vou montar esses diagramas. Então, fazendo 50 menos 23, restam 27. Então, eu sei que somente no A tem 27, na interseção tem 23, e falta saber quantos tem somente no B, para que eu saiba a união. E de antemão, o exercício diz que a união tem 119. Então, se a gente pegar a união, 119, subtrair os que estão somente em A, os que estão na interseção dos dois, o resultado será os que estão em somente B. Então, 119 menos aqui eu fiz diferente, tá? Mas poderia fazer, é que daí teria que fazer duas contas. Se eu faço 119 menos 27 menos 23, eu vou obter o número de elementos que tenho somente aqui. Daí eu teria que somar 23 mais essa quantidade para saber a resposta. Outra forma de fazer é pensar que o número de elementos que estão em B é o 119 menos esses 27 que não estão em B, tá? Daí faria uma conta só, já chegaria à conclusão que o número de elementos que tem em B é 92, porque 119 menos 27 é 92, tá? Se esse exercício perguntasse quantos elementos estão só em B, a gente teria capacidade de resolver também, porque o B é isso aqui, 23 estão nos dois. Então, somente em B seria 92 menos 23, que seria 69, tá? Mas a pergunta é quantos tem no conjunto B inteiro. Então, eu quero saber esse círculo aqui de contorno preto, que é o 92 que nós chegamos. Resposta correta, letra D. Tudo bem, gente? Perguntas? Continuando, então, temos mais um exercício. Da banca IBAD, foi um exercício que caiu em um concurso no ano de 2020, sobre teoria dos conjuntos. Ele dá três conjuntos, A, B e C, e a pergunta é, qual é a alternativa que corresponde ao conjunto diferença de A com C e interseção com o conjunto B? Temos lá as alternativas. Temos que fazer uma coisa de cada vez. Assim como quando vocês aprenderam a resolver expressões numéricas, provavelmente o professor deve ter falado, comece sempre pelo parênteses, porque eu quero saber o resultado desse parênteses, eu não quero pensar em cada uma dessas coisas separadamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de questão é fazer essa operação, A menos C, a diferença entre A e C. Lembrando, o que é essa diferença? Eu vou olhar para o conjunto A, vou olhar para o conjunto C, e tudo aquilo que eles tiverem em comum eu tiro do A. A menos C vai ser o que sobrar, tá? Vejamos então como fica. Eu tenho aqui o conjunto A, certo? No conjunto C, eu tenho o B não está aqui, então não tiro. O D está aqui, então eu preciso tirar, porque ele é um elemento comum, então eu tiro. O F pertence ao C, mas não pertence ao A, então não tem como eu tirar. O H também não pertence ao conjunto A, não tem como eu tirar. O elemento J, ele pertence tanto ao conjunto C quanto ao A, então eu vou tirar aquilo que tem em comum. O elemento L pertence ao conjunto C, mas não pertence ao A, eu não tenho como tirar. E aqui sobrou os elementos que estão no A e não estão no C, que são A, G e M. Então, o que eu tenho que fazer agora, né? Agora eu já sei que A menos C é o conjunto que contém os elementos A, G e M. Agora eu vou fazer a interseção desse conjunto com o conjunto B. Quem é o conjunto B que foi dado? O conjunto formado por todos esses elementos aqui. A interseção entre eles vai ser aquilo que eles têm em comum, que está nos dois ao mesmo tempo. Então, se a gente for olhando, né, fazendo comparativo entre os dois, o A está no conjunto diferença e também está no conjunto B. O G está aqui no conjunto diferença, mas ele e também está
no conjunto B. O M está no conjunto diferença, só que não está aqui. Então, ele não estará na interseção. O que a gente tem nos dois ao mesmo tempo são os elementos A e G, tá? Então, a diferença de A, do conjunto A e o conjunto C, interseção com o conjunto B, é o conjunto que contém os elementos A e G. Resposta correta, letra E. Mais um exercício, esse exercício da banca do IDECAM, em uma prova que foi realizada em 2016 para uma prefeitura, traz também o conteúdo de conjuntos e diz o seguinte: sejam A, B e C representados a seguir. Então, vamos ver quem são esse A e esse B e esse C. Tem uma figura, já aparece, tá? Se a soma de todos os elementos que pertencem ao conjunto A união com B menos o A interseção com C é igual a 73, então o valor de x é... E tem as alternativas. Então, o exercício deu esse diagrama, tá, gente? Isso aqui não fui eu que construí. O exercício deu esse diagrama e ele diz que a soma dos elementos que fazem parte do A união com B, o que é A união com B? Toda essa região aqui, certo? Que está dentro do A e dentro do B também. Menos os elementos que estão na interseção do A com o C, é igual a 73, ele quer que a gente descubra que número é esse aqui, tá? Então, vamos por partes. A união com B. Eu preciso saber quem é esse conjunto para daí depois fazer a diferença. Então, A união com B é só essa região de cima. Veja que eu tirei o que estava aqui no C porque não me interessa. Quando a gente vai fazer exercícios, às vezes tem muita informação que a gente não usa na resolução. E a gente tem que focar nossa atenção para aquilo que é necessário para resolver o exercício, tá? Às vezes aquilo ali são só informações complementares, às vezes acaba não usando para nada, certo? Então, tirei aqueles que não fazem parte da união. Então, agora eu tenho aqui somente o A união com B, que é o que está se referindo esse exercício. Dessa união aqui do A com B, eu vou tirar a região que é a interseção entre os conjuntos A e C. Aqui eu tinha o meu conjunto A, aqui o meu conjunto C. Tudo que está nessa região pertence aos dois. E calcular a diferença é tirar isso que tem em comum. Então, eu vou tirar essa região aqui. Tirei. Sobrou o quê? 1, 15, 14, 8, 10, 2, 4 e o x. Eu sei que a soma de tudo isso daqui tem que dar 73. Então, eu faço a soma. 15 mais 14, 29, mais 1, 30, mais 8, 38, 38 mais 2, 40, 40 mais 10, 50, 50 mais 4, 54, tá? 54 é a soma do que já tem aqui. Só que eu sei que tudo isso junto tem que dar quanto? 73. Então, eu faço, né? 73 menos 54 e vou descobrir o valor desse x, que é 19. Resposta correta, letra B. Então, aqui ele não pediu quantos elementos tem em B. Aqui ele falou sobre a soma dos elementos, tá? Então, esse 15, ele não significa que tem 15 elementos aqui. Esse 15 que está aqui representado, nesse caso, ele quer dizer que o número 15 faz parte do conjunto A, tá? Então, a gente tem que ter cuidado que, às vezes... Deixa eu só voltar aqui no exercício anterior. Quando eu fiz o diagrama antes, às vezes a gente faz o diagrama e a gente coloca ali a quantidade de elementos. Então, nesse caso, ó, eu tinha 27 elementos que pertenciam somente ao A. Eu tinha 23 elementos que pertenciam ao A e ao B. Não significa que o 23, o número 23 está no A e no B, porque o conjunto pode ser conjunto de qualquer coisa. Lembra que a gente falou lá no início.
Então, tem que olhar muito para o enunciado. Às vezes, quando você for construir, não confundir quando você coloca esse número para representar a quantidade de elementos e quando esse número é um dos elementos, tá bom? Que nesse caso aqui, desse último exercício que nós havíamos resolvido, esses números que tem dentro do diagrama são os números que fazem parte desses conjuntos. Então, o número 1, o 15, o 14, o 8, o 12, o 3. Então, no conjunto A aqui, eu tenho um total de 6 elementos. No conjunto B, eu também tenho 6 elementos. No conjunto C, eu também tenho 6 elementos, e assim por diante. Prof, uma dúvida. Oi. Pode falar. Eu não consegui identificar ali no conjunto C. A prof tirou 2 números lá? 3 números, né? Sim. 2. Aham. A prof tirou o 9, o 5, o 13, o E 3 e o depois 12. E por que o 4 não? o 4, ó. Vejam que eu tenho que tirar somente o que está na interseção do A com o C. O 4, ele não pertence ao conjunto A. Então, ele não está na interseção do A com o C, ó. Primeira coisa que eu fiz foi tirar o que está somente em C, porque o que eu tenho é A união com B. Tirei, certo? Daí aqui, ó, essa região aqui são os elementos que estão tanto no A quanto no C. Esses elementos que estão aqui, eles estão no C e no B. Esse 4 eu não tirei porque ele não está na interseção do A com o C, nem no A ele não está. Eu só tiro essa região aqui. Conseguiu Sim, entender? prof, agora eu entendi. Sim, consegui. Entendi. Obrigada. Ótimo, então, imagina. São pequenos detalhezinhos. E as bancas, concurso, vestibular, Enem, eu já fiz parte de banca de concurso, e a banca sabe onde as pessoas erram. Então, geralmente, né? Inclusive, eu fiz um concurso esses dias e fiz tudo, e no final fiz uma coisa errada lá e tinha a resposta. E a felicidade é a gente olhar e ver que um dos itens tem a resposta que a gente chegou, né? As bancas já sabem onde é que falta atenção, onde é que a gente erra. E vai ter aquela resposta ali. Aquela resposta que a maioria das pessoas faz a interpretação errada, provavelmente vai aparecer como uma das alternativas, e daí a gente responde às vezes feliz, achando que tá certo, né? Mas na verdade foi falta de atenção em algum detalhe. Então, questões que envolvem teoria do conjunto, tem que fazer, depois voltar, olhar com calma de novo, ver se tem aquelas palavrinhas somente em um e outro, em um ou outro, sempre voltar e revisar isso para, às vezes, não errar uma questão que não é um conteúdo difícil, mas ele só requer mesmo uma atenção maior e uma organização, tá bom? Vamos seguir, então. Uma outra questão, agora ela é uma questão que envolve 3 conjuntos, foi cobrada no concurso do metrô de São Paulo, e aqui é só porque precisa referenciar de onde tirou, mas busquei em banco de questões de concurso, de Enem, de vestibulares. Uma pesquisa com 200 pessoas investigou como eram utilizadas as 3 linhas A, B e C do metrô de uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas utilizam a linha A, 94 pessoas utilizam a linha B e 110 pessoas utilizam a linha C. Então, vejam, ó, por enquanto ele não falou nada sobre pessoas que utilizam mais do que uma linha. Então, dentre essas 92, podem ter pessoas que usam essa outra também, tá? Então, a gente tem que sempre olhar esses detalhes. Utilizam as linhas A e B, um total de 38 pessoas. Então, ó, essa aqui é como se fosse a interseção dos conjuntos A e B. As linhas A e C, um total de 42 pessoas. E as linhas B e C, um total de 60 pessoas. Então, ele falou quantas utilizam cada uma das linhas, depois disse quantas pessoas utilizam 2 das linhas,
E disse ainda que tem 26 pessoas das que foram pesquisadas que não utilizam nenhuma das linhas, nem a A, nem a B e nem a C, como se fosse um conjuntinho lá separado, tá? Pode ser que utilize uma outra linha ou que não utilize o metrô, certo? Desta maneira, conclui-se corretamente que o número de entrevistados que utilizam as linhas A, E, B e C é igual a... Então, ele disse quantos usam cada uma, ele disse quantas usam duas das linhas, ele disse quantas não usam, e ele quer saber quantas pessoas utilizam as três linhas. Então, se a gente pensar no diagrama lá, de três conjuntos, ele quer saber, gente, como se fosse esse pedacinho aqui, ó, que está nos três ao mesmo tempo, tá? Nesse caso, eu acho mais fácil trabalhar pensando naquela relação entre os números, entre o número de elementos da união e o número de elementos da intersecção, tá? Aqui são as alternativas, eu acho que fica melhor daquele jeito, porque são muitas informações, mas a gente pode também usar os diagramas, tá? Então, eu tenho os que utilizam a linha A, B, C e os que não utilizam nenhuma das linhas, ok? Aqui eu tenho 26. Foram entrevistadas 200 pessoas. 26 não utilizam nenhuma das três. Então, a primeira pergunta é quantas pessoas utilizam alguma dessas três, tá? Então, é a diferença entre esses 200 e esses 26. 200 menos 26, então temos 174 pessoas que utilizam alguma das linhas. E agora eu quero saber esses, ó, esses X aqui, esses que utilizam todas. Então, a gente vai usar a relação que diz que o número de elementos da união, ou seja, as pessoas que utilizam alguma das linhas, é igual à quantidade dos que usam a linha A, que é 92, que fala aqui no exercício, mais a quantidade dos que utilizam a linha B, que é 94, mais a quantidade de passageiros que utiliza a linha C, que é 110, e agora eu preciso descontar aqueles que foram contados duas vezes, né? Então, os que utilizam A e B são 38, acabei contando duas vezes aqui. Os que utilizam A e C são 42, então preciso descontar essa quantidade. E os que utilizam B e C são um total de 60 pessoas. Então, eu descontei as interseções 2 a 2 e eu vou somar a interseção 3 a 3, que é aquela segunda formulazinha que eu passei lá antes para vocês. Vou deixar salvo o material, assim como a prof. Renata deixou, mas vocês também terão acesso à aula gravada, né? Então, interseção 3 a 3, soma o número de elementos de cada um dos conjuntos, subtrai as interseções que são 2 a 2 e soma a interseção 3 a 3, que é justamente isso aqui que a gente quer saber. Quantas pessoas utilizam as três juntas? Então, a gente vai somar isso aqui, ó. 92 mais 94 mais 110 e vai subtrair 38, 42 e 60. Ficamos assim. Então, 174 pessoas que utilizam as três linhas. Dessas, nós temos 156, que foi resolvendo essa continha, mais as que utilizam as três ao mesmo tempo, né? Então, aqui uma resolução de equações. Qual é o número que, quando somado com 156, resulta em 174, né? Basta fazer 174 menos 156, e eu vou chegar à conclusão que tem 18 pessoas que utilizam tanto a linha A, quanto a linha B, quanto a linha C. Resposta correta, letra E. Aqui, gente, um exercício desse tipo, ele poderia ter diversas perguntas. Ele pediu isso daqui, mas ele poderia perguntar quantas pessoas utilizam somente a linha A, porque ele disse que utilizam a linha A são 92. Então, quando eu olho para tudo isso aqui, tem 92. Mas se eu quisesse saber somente as que usam A, seria as que não usam B e nem C, somente A, estaria aqui. Então, eu teria que ir subtraindo
Eu vou tirar da apresentação e vou fazer isso com vocês. Não é foco da questão, mas eu acho importante porque poderia ser. Essa é uma questão que permite diversas perguntas ali, tá? Então, a gente viu aqui que esse x, ele é 18, certo? Se eu fosse preencher esse diagrama de forma completa, para que independente do que ele me perguntasse, eu conseguisse responder. Então, aqui é 18. A e B, essa região aqui. Prof, não Oi, tô projetando. eu tiro ali da... Agora sim, né? Então, vejam aqui, ó, a gente chegou à conclusão que os que utilizam as 3 linhas são 18. Então, aqui, A intersecção com B, eu vi aqui no exercício que eram 38 passageiros. A e B, um total de 38. Então, quando eu olho para essa região aqui, que é a interseção, tem que ter 38 pessoas. Se tem essas 18 que utilizam o C também, aqui vão ficar... Estou selecionando a caixa errada aqui. Aqui, gente, eu não estou conseguindo colocar ali, mas aqui, que usam somente A e B, seriam 20 pessoas, porque ele diz assim, ó, usam A e B, 38, mas dessas 38, tem as 18 que utilizam também o C, então sobraria para essa região aqui, 20 pessoas. Ele diz ainda no exercício que tem 42 pessoas que utilizam as linhas A e C. Ele não disse somente, ele disse que utiliza A e C. Então, aqui dentro dessa região aqui, eu preciso ter 42 pessoas, tá? Então, se eu já tenho 18, para 42 faltam, coloco aqui, 42 menos 18, 24, né? Isso. Aqui, eu sei que tem 60 pessoas que utilizam as linhas B e C. Então, nessa região aqui, se eu fosse preencher, aqui tem que ter um total de 60 pessoas. Já tem 18 ali. Então, faltam ainda 42 pessoas. Então, vejam, a partir disso, ó, ele já poderia perguntar, por exemplo, quantas pessoas utilizam somente A e B? Ele disse quantas usam A e B. Ele pode perguntar quantas usam somente. Então, 38 usam A e B, mas 20 usam somente A e B. 42 usam A e C, mas 24 usam somente A e C. Ele diz que 60 pessoas usam B e C, mas 42 usam somente B e C. Aqui segue muita ideia assim, tenho 10 anos. Eu posso dizer que eu tenho 5? Quem tem 10 tem 5. Não tem nada de errado matematicamente, né? Estaria errado dizer eu tenho somente 5. Então, pensando nessas palavrinhas, é mais ou menos essa ideia. Então, tem 60 que utiliza B e C, mas dessas 60, 42 utilizam somente B e C, tá? E aqui a gente conseguiria também descobrir quantas pessoas utilizam somente a linha A, quantas pessoas utilizam somente a linha B, quantas pessoas utilizam somente a linha C. Então, ele diz lá no início que
92 pessoas utilizam a linha A. Então, 92 pessoas utilizam a linha A. Eu já tenho aqui essas 20, eu já tenho essas 18 e eu já tenho também essas 24. Então, sobram aqui 30 pessoas que utilizam somente a linha A. Na linha B, eu já tenho... Linha B, eu tenho aqui 20 pessoas, mais 18, 38, mais 42, dá um total de 80 pessoas. E aqui no exercício ele diz que 94 pessoas utilizam a linha B. Então, vão sobrar aqui dentro 14. Não sei por que não está dando certo. Vão sobrar 14 pessoas que utilizam somente a linha B. E aqui, utilizam somente a linha C. Eu já tenho aqui 50, 60, 84, e ele diz que no total são 110 pessoas que utilizam a linha C. Então, de 50, 60, 84, ficariam 16, 26 pessoas que utilizam somente a linha C. Então, tem exercícios que a gente vai precisar preencher esse diagrama de forma completa. Não era o caso desse aqui. Esse aqui, a gente consegue fazer usando somente aquela relação. Prof, eu não consigo decorar formas, não lembro essa relação. Então, você vai ter que ir pensando em cada uma dessas partezinhas aqui, lembrar de contar aquilo que já está nas interseções, para saber o que sobra somente em cada um dos conjuntos aqui, tá? E a partir dessa situação aqui, poderiam surgir aí diversas perguntas diferentes, certo? Aquelas que eu falei ali antes no início, quantas pessoas utilizam somente uma linha de ônibus? Daí teria que somar os que usam somente A, com os que usam somente B, com os que usam somente C. Quantas pessoas utilizam só A? 30. Então, tem diversas possibilidades de pergunta a partir de uma mesma situação e é importante saber como lidar em cada um desses casos. Eu acho que tá aparecendo ainda aí para vocês a compartilhamento? Sim. Sim, sim. A tela tá aparecendo? Sim. Tá. Eu acho que eu vou parar por aqui. Já resolvemos bastante exercícios, acaba sendo um pouquinho cansativo. É bacana quando tem uma interação maior, só que quando a gente tem um número elevado de pessoas, é mais difícil, né? Abrir para que todos possam falar. Então, gente, da minha parte, acho que seria isso por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, ou ainda vou colocar aqui meu e-mail, podem enviar também no meu e-mail. Como eu disse antes, né, eu não garanto que eu conseguirei trazer isso para amanhã, por uma questão de organização de horários, mas fico à disposição, caso tenham alguma dúvida, podem enviar por lá. Certo? A prof vai mandar por e-mail também e vai deixar gravado, né? O material. Sim, vai ficar gravado e eu vou montar o material assim como a prof. Renata montou para vocês. Tá, e amanhã terá aula? Amanhã teremos aulas 19 horas. Tá, joia, Tá obrigada. bom? Certo, gente? Alguma dúvida? Certinho. Tudo bem? Deu para compreender? Lembrar um pouquinho? Sim. Ótimo, então. Seria isso por hoje, estão dispensados. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite para vocês.